Bom dia, minha gente. Um abraço a todos vocês aí. Prazer renovado falar por aqui com vocês. Nessa segunda-feira, já desejando uma semana maravilhosa para todo mundo, com a presença de Deus aí, para que tudo se ajuste, né? Tudo se equilibre em nossas vidas. E vamos falar do jogo de ontem, né? Vitória que venceu dentro do Barradão, mostrou que é o dono de casa. Tomara que permaneça assim, que sejam assim todos os jogos que vêm pela frente, porque o Vitória sempre marcou presença, né? Uma presença forte jogando dentro da sua casa. E ontem venceu o time do Bragantino por 1-0. Algumas pessoas comentaram, mas o Bragantino jogou sem vários titulares, jogadores machucados. Gente, eu digo assim, o Bragantino é um time do futebol brasileiro que contrata jogadores naquela média 7 ali, né? Vamos contratar jogadores na média 6, 7 e acaba dando certo. Essa é a realidade. O Bragantino, se você parar para analisar, não tem nenhum jogador extraordinário, nenhum jogador acima demais do outro, né? Então, são jogadores parecidos. Alguns, é claro, mais experientes, que acabam aparecendo mais do que outros, como, por exemplo, Juninho Capixaba, né? O Sacha, centroavante. Então, o John. Esses jogadores não jogaram ontem, jogadores machucados ou punidos, né? Ficaram de fora do time do Bragantino, mas é o Bragantino que em outras oportunidades já jogou também com alguns reservas e conseguiu vencer. Só lembrando que se o Bragantino vence ontem o Vitória, poderia até chegar à liderança. Claro que o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro iria para a liderança, mas existia antes do jogo a possibilidade do Bragantino vencendo o jogo e para a liderança do campeonato. Vejam como esse time é um time forte e vejam como foi bom o Vitória vencer o Bragantino. E o Carille, o técnico do Vitória, fala sobre isso na sua entrevista coletiva. E a gente até tinha falado na jornada esportiva ontem, eu comentei ao jogo pela Itapuã FM, o quão foi bom vencer o Bragantino a nível emocional, a nível psicológico, né? Porque às vezes o time, como o Vitória, vinha de 7 jogos sem fazer um gol sequer, 8 partidas sem vencer. Aí você perde para o treinador que está chegando, é muito ruim para ele colocar o trabalho dele em prática, para ele fazer os jogadores entenderem o que ele quer. E aos poucos o jogador tem que começar a tirar, né, o pensamento, o automático daquilo que era feito pelo técnico anterior, pelo Carpini. E com a vitória, tudo isso modifica. Quando você começa a vencer, né, você tem uma vitória como essa de ontem, você já tem a confiança do jogador. O jogador começa a confiar mais na comissão técnica. O treinador já tem o poder maior de colocar em prática aquilo que ele pensa sobre futebol. Então foi tudo de positivo, o Vitória ter vencido ontem a equipe do Bragantino dentro de campo. Agora, foi um grande jogo do Vitória? Não, não foi. O Vitória, o próprio Carille fala isso, aquilo que nós falamos a semana inteira, quando muitos disseram assim, já houve a melhora nisso, houve a melhora daquilo. Carille disse que não houve melhora nenhuma. Inclusive que o melhor jogo desde a chegada dele foi logo o primeiro contra o Internacional. Vitória perdeu, tomou aquele gol lá nos acréscimos, mas foi o jogo onde o Vitória jogou melhor, tocou mais a bola, apareceu no campo do adversário, e a gente tem falado sobre isso, e aqui a gente não engana o torcedor de jeito nenhum. E ontem, mais uma vez, nós vimos o Vitória com dificuldades na marcação do meio de campo. Nós vimos o Vitória que até no setor defensivo, quando você fala setor defensivo na marcação, na frente da zaga e da zaga, até que o Vitória tem mais competência. Jogadores conseguem rebater bem a bola. Jogadores conseguem tirar a bola da zona de perigo ali da área. Mas, por exemplo, a segunda bola quase todas sempre foi do Bragantino, até porque também o Bragantino é um time, né, jogadores fortes e que tem força, altura, né, uma musculatura melhor, vai levar vantagem no ombro contra ombro, e o Bragantino tem jogadores assim, dessa forma. Então o Bragantino teve muito mais a posse da bola, o Bragantino jogou muito mais no campo do Vitória por ali, mas a sorte do Vitória, né, a gente tem que juntar, claro, sorte com competência. Foi o gol aos 8 minutos do primeiro tempo, ali faz toda a diferença. Quando você faz um gol no adversário assim, no início do jogo, está jogando dentro do seu estádio, aí você obriga o adversário a ser mais rápido, a ter mais pressa, e a pressa atrapalha, né, aquilo que foi trabalhado, a sincronização. E o Vitória, com sua postura
né, defensiva, obrigou o time do Bragantino a ficar rodando a bola de um lado para o outro, ficar cruzando bola na área, porque o Vitória, ali na sua intermediária defensiva, foi muito bem, com Baralhas marcando. O Ronald, quando esteve em campo, também ajudou muito na marcação. E os seus 4 homens de trás, os 2 laterais e os 2 zagueiros do Vitória, que jogaram muito bem, o Zé Marcos e o Walter, fizeram boa partida lá. O gol saiu do escanteio, estavam lá Ronald e o Mateuzinho. O Ronald dá um toque, o Mateuzinho cruza para a área, e os 2 zagueiros do Vitória sobem com os zagueiros do Bragantino. E o interessante é que o centroavante do Vitória, o Kaiser, ele normalmente estaria na pequena área. Ele dá alguns passos para trás, porque ele sente que essa bola vai sobrar naquele lugar, e a bola quica no chão. Na volta ele dá um chutaço, a bola no ângulo, faz aquele gol muito bom para o Vitória ali. Então o Bragantino teve que correr atrás. No primeiro tempo, que foi dominado pelo Bragantino, poucas as vezes o Vitória esteve no ataque. E aí vai uma crítica mais uma vez para o Lucas Braga, jogador que continua como titular do Vitória, jogador que não consegue ser útil para o Vitória de maneira alguma. Ele não consegue atacar, ele não consegue entrar na área do adversário, ele não consegue sair daquele lado esquerdo. Vive uma fase muito ruim, essa é a realidade, o Lucas Braga, mas continua jogando como titular. Eu fico imaginando aqueles outros que estão na reserva, né? O Eric, os outros todos atacantes do Vitória que ficam no banco de reservas para ver o Lucas Braga sem conseguir ser efetivo na equipe do Vitória. No segundo tempo veio e o Vitória se manteve com o mesmo padrão. Mesmo depois das modificações, o Vitória se manteve no mesmo padrão. Eu só acho, e aí o Carpini é inteligente no futebol, já é vivido dentro do futebol, todo mundo sabe que o Carpini é um cara que arma muito bem a defesa. Tem alguns treinadores que são experts em ajustar o setor defensivo. Lembra de Joel Santana? Ele mesmo dizia: eu trabalho aqui atrás do gol, eu tenho que ajustar minha defesa, tal. Mas não está errado, não. Você tem que ajustar a sua defesa. Time que não toma gol não perde jogo. Agora, quem não faz gol também não ganha jogo. Então, você tem que ter o sistema defensivo arrumado, sincronizado, mas você tem que sair para o jogo. Ontem, por exemplo, mais uma vez, o Vitória se defendeu bem, mas na hora dos contra-ataques, na hora de você colocar amplitude, né, nas beiradas do campo, com jogadores rápidos, velozes, o Vitória não consegue fazer isso. Então você toma bola, tipo Ronald pegou a bola no meio de campo, Mateuzinho pegou a bola, não tem quem você, né, dar esse passe mais longo para o atacante de beirada, ir na linha de fundo, fazer uma jogada, entrar na área, tomar um pênalti, meter uma bola para o Kaiser, para o centroavante que estiver ali. E isso não aconteceu mais uma vez ontem no Vitória, e o Carille precisa ajustar. Mas o ponto positivo foi ter ganho a partida. Volto a dizer, agora o Carille vai ter pouco tempo, é claro, o tempo é curto, até quarta-feira, que o Vitória já volta a campo, mas tem mais tranquilidade. Aquilo que ele falou vai ser na conversa, porque a gente não tem muito tempo para trabalhar no campo. Aí o que é que faz? Mostra vídeo do time de ontem, do Vitória que jogou ontem, os erros, os acertos, mostra vídeo do adversário, a partir daí vai para o campo e faz um trabalho sem ser aquele trabalho cansativo. Hoje, por exemplo, tem um jogo treino para colocar em atividade aqueles jogadores que não vêm jogando. Carille falou sobre isso ontem. Deve ser alguma seleção que disputa o intermunicipal aí, pode ser até de Simões Filho, que fez há pouco um jogo treino contra o Bahia. Então é bom para dar ritmo a esses jogadores que estão chegando no Vitória, e aí o técnico Carille tem mais opções para os próximos jogos que vem por ali. O certo, minha gente, é que valeu, o Vitória venceu, sai da zona de rebaixamento. Outro detalhe que tira também o peso das costas do elenco, tira peso das costas do grupo. Outro detalhe, o Kaiser mostrou a foto ontem, né, mas o Ronald se abraçando depois do jogo. Eles que discutiram dentro de campo, o Ronald chegou a dar um empurrão no Kaiser, dizendo que está tudo bem. E o Oswaldo, que depois do jogo também disse que aquela discussão ali com o Michael Jesus, a discussão de campo, o Michael Jesus foi além do que podia dentro de campo, de xingamento, ele se chateou, mas que está tudo bem. E o técnico disse que quer que eles briguem todo o jogo, contanto que vençam a partida, mas não é bom não, porque uma dessas a gente pode expulsar e o Vitória ficar com 2 jogadores a menos. Portanto, minha gente, parabéns aí ao Vitória, saiu da zona de rebaixamento e que siga em frente nessa balada, que continue vencendo dentro da competição. Grande abraço, ótima semana para todo mundo, deixa o like, ajuda o canal.